Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós estamos meditando no livro de Isaías, no capítulo 62, e hoje nós vamos fechar então a nossa meditação. Nós observamos ontem que nós fomos chamados os relembradores do Senhor e foi nos dito que nós não deveríamos descansar. Tem horas que é desesperador, tem horas de urgência. Às vezes estamos no meio de uma grande guerra e as pessoas dizem: nós não podemos nos dar o luxo de descansar, como se nós estivéssemos em época de paz. Nós estamos lutando por nossas vidas. Nós ouvimos isso na Segunda Guerra Mundial. Os líderes diziam: abram mão de tudo que não é necessário. De que adianta vocês terem todas as coisas e se perderem a sua vida? Se perderem o seu país? Então deixem tudo, mas não descansem, lutem. Que sejamos totalmente dedicados a cada momento, o tempo todo. Esse era o apelo. E nós hoje temos este apelo aqui em Isaías, capítulo 62, versículos de 6 e 7. Não descansem, não se calem. Em seguida vem outra ousada declaração: não deem a ele descanso. Não deem descanso a Deus até que ele restabeleça e torne Jerusalém louvor sobre a terra. Essa é uma declaração ousada. Contudo, é claro que Isaías estava certo. Não devemos descansar e não devemos dar descanso a Deus até que Ele tenha nos ouvido, até que tenha nos respondido. E não devemos descansar e sim persistir. Como diz, devemos bombardear o céu até que a resposta venha. Temos autoridade do nosso Senhor para isso, não temos? Lá em Gênesis, capítulo 32, nós lemos Jacó. Jacó, ele fez algo parecido. Não deixarei te ir, ele disse. Jacó foi o homem que lutou com o anjo. O anjo disse: olha, o dia está amanhecendo, deixe-me ir. E Jacó respondeu: não te deixarei ir. Não te deixarei ir até que me concedas o meu pedido. Jacó, o lutador. E eu lembrei a vocês como Moisés fez exatamente a mesma coisa, lembra? Nós o consideramos em nosso estudo de Êxodo, capítulo 36. Moisés fez um pedido a Deus e Deus disse sim. Mas Moisés disse: está bem, mas Deus respondeu: quero mais. Moisés respondeu: quero mais. E Moisés pediu. Aqui está Isaías fazendo a mesma coisa, e o nosso Senhor também nos ensinou a orar assim. É uma das declarações mais gloriosas e maravilhosas que ele fez a respeito de Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Ele disse: sabem, vocês não devem limitar-se a orar de forma intermitente. Vocês devem tornar-se importunos. Devem ser como aquele homem que subitamente recebeu a visita à tarde da noite e ele não tinha comida para servir ao visitante. Então ele disse: meu amigo, você tem alguns pães? Então ele vai e bate a porta do amigo, mas o amigo responde: não posso descer, estou na cama e meus filhos também. Mas você precisa me dar algo, o homem insistiu. Sei que você tem pão, eu tenho esse estranho aqui, eu não posso deixá-lo ir dormir sem uma refeição. E ele continua a bater. Não posso, respondeu o homem, eu estou na cama. Mas o suplicante continua, até que enfim o homem se levanta e lhe dá o pão. O homem na cama, nessa ilustração do nosso Senhor, é o próprio Deus. Por causa da importunação de seu vizinho, ele se levantou e deu-lhe o pão. E ele diz: e se nós que somos pais terrenos, pecaminosos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13. Ele não zombará de nós. No entanto, como um pai, ele parece nos deixar à espera. Ele parece dizer não, a princípio. Para que continuemos então pedindo, e nós devemos nos tornar importunos na oração, na intercessão. E encontramos a mesma coisa lá em Lucas, no capítulo 18, onde o nosso Senhor nos ensina a respeito de um juiz injusto.
É chamada a parábola do juiz iníquo, embora eu ache que deveria ser chamada a parábola da viúva importuna. Ela foi diante do juiz e ele negou-se a ouvir o seu caso. E ele voltou. E ele novamente negou-se a ouvi-la e ela voltou outra vez. E o juiz finalmente disse: essa mulher está nos preocupando e nos incomodando, nos importunando. Ela não desiste, ela é importuna. Afinal, ele disse: tá bem, vamos considerar o seu caso. E ele concedeu-lhe o seu pedido. E o nosso Senhor contou essa parábola, sabe por quê? Com o título que os homens deveriam orar e nunca esmorecer. Não descansem, diz Isaías, não lhe deem descanso. Então, amados, temos uma visão do que a igreja foi destinada a ser. Já falamos sobre isso. Temos também o que está acontecendo atualmente e o que ela pode ser e vai ser, porque essa é a promessa do nosso Senhor. Se nós temos uma visão, um propósito, um chamado, uma promessa, uma palavra, então nos coloquemos de guarda sobre o muro, que nos tornemos relembradores do Senhor em todos os sentidos do termo, que nós não descansemos, que não lhe demos descanso, como disse Isaías, até que Jerusalém novamente se torne um louvor e uma glória, até que seu resplendor e sua justiça brilhem novamente, e os gentios e os reis todos a verão e a buscarão, para que eles, através dela, possam então buscar o Senhor e a salvação que somente Ele pode dar. Que Deus abra os nossos olhos para a urgência dessa hora e para a sua própria maneira de lidar conosco. Foi Ele que nos ensinou a sermos importunos, estarmos sempre sendo relembradores das promessas feitas ao Senhor em qualquer área da nossa vida. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, a Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.